Como você lida com o tema preço? É muito difícil, né? É exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Sou eu mesmo, André Fernandes, o fundador da Multivendas, e eu quero trazer para você aqui hoje algumas soluções para quando você se deparar com o tema preço. Saber lidar melhor com isso. Muitas vezes hoje nós estamos sem aquela capacidade de persuasão presencial, a maioria das negociações acontece de maneira digital. Então eu estou aqui hoje para te ajudar nessa enrascada do preço. E pode ter certeza de uma coisa: você não é privilegiado dessa dificuldade e você pode sim viver de vendas. É muito comum as pessoas falarem, André, eu tenho muita dificuldade quando o tema é preço. E o preço é realmente uma bola de segurança, tanto para quem compra, na hora de argumentar, de pedir desconto, quanto para quem está vendendo. Ter desconto na mão costuma convencer o consumidor mais rápido. Então eu queria trazer aqui para vocês que nem sempre você vai ter o melhor preço, né? Ou o menor preço. Porque falar de melhor preço tem relação com custo-benefício. Agora, menor preço é barganha mesmo. Preço baixo em relação a uma outra coisa ou percepção de benefício em relação ao produto que você está vendendo, ao serviço que você está oferecendo. Todas as vezes que você chega no momento de fazer uma oferta, uma proposta, ou enviar uma proposta para alguém, um orçamento, uma cotação, seja lá o que você vende, seja lá o que você pratica, pode você ser também um profissional liberal, você pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um vendedor de qualquer outra coisa, né, de outra prática comercial. Quando chega no tema preço, você enviou a proposta, você entra em negociação mediante as objeções que podem aparecer. E como a objeção de preço é a mais comum, tem um detalhe muito importante que vai te dizer por qual caminho seguir, e é com isso que eu vou te ajudar hoje. Presta bem atenção nisso aqui. Olha, quando eu tenho uma objeção de preço, é muito importante eu identificar se o cliente está dizendo que é caro por percepção, ou seja, ele não encontrou motivos que justifiquem eu cobrar o que eu estou cobrando. Imagina que eu vou oferecer um treinamento para uma empresa. Depois de passar o preço, a pessoa fala assim, André, eu achei o treinamento caro, está um pouco acima do que eu estou disposto a pagar. Perceba uma coisa, ele está me dizendo que não encontra ou não justifica benefícios naquela capacitação, naquela oferta, tendo em vista o que ele pode pagar naquele momento. Percebam, eu não estou sendo comparado, eu estou aqui diante de entregar argumentos que justifiquem o investimento. Então, nessa hora, onde o cliente fala para mim que ele precisa negociar o preço, mas eu não estou sendo comparado, todos os meus argumentos vão na direção de benefício, de entrega, de quanto é importante, de valorizar a cobrança de uma maneira geral. É muito importante que a gente não saia da linha do preço para praticar descontos sem entender com o que a gente está lidando. Até porque o segundo cenário, que tem, coloquei até esse sinal aqui para você não esquecer, ó, mais caro. Normalmente o cliente dá sinais para nós que ele tem uma outra oferta. O mesmo André enviou uma proposta de treinamento e o cliente diz, André, o seu treinamento ficou mais caro, é o mais caro, é o que mais está me cobrando. Então ele diz que tem outra proposta. Então qual que é o meu entendimento aqui? Ah, é dar desconto, é igualar o preço? Não, é entender diante de que proposta eu estou, diante de que concorrente eu estou, com quem que eu estou sendo comparado. Porque se for para nivelar preço, né, normalmente nesse contexto, o mais barato vai sempre predominar. E nós não estamos diante de um processo de licitação, por exemplo, onde vale o mais barato. Aqui vale aquele melhor preço. E ter o melhor preço é aquilo que eu disse no início, encaixe de custo-benefício versus o que o cliente vai pagar. Muitas vezes a sua diferença de preço ela não é tão grande assim. Então você entra em argumentos de desvantagem. O que seriam, André? Argumentos de desvantagem. Olha, você tem uma proposta aparentemente mais barata que a minha. Ela não é melhor do que a minha. Porque seria desvantagem você contratar esse serviço porque ele não entrega as coisas que eu entrego. Você vai estar economizando, fazendo o que eu chamo de economia boba, de uma diferença pequena e não percebendo a diferença de benefício que eu consigo entregar por uma diferença tão irrisória. Então, eu preciso tratar aquilo, contexto de menor preço com o melhor preço, quando eu associo o que eu levo de benefício. Então, lembra, perceba quando está diante de uma situação de preço, se é caro por percepção, o cliente precisa de mais argumentos de benefício para contratar o que você está oferecendo,
ou se ele está trazendo o mais caro, te dando uma oportunidade de entrar com um argumento de melhor preço. E melhor preço não quer dizer ser mais barato. Eu sei disso, vender dá trabalho, mas vender é uma profissão. Vender necessita de capacitação. E quanto mais você está dedicado àquilo que você faz de verdade, melhor você fica. Eu quero deixar aqui para você os nossos meios de contato, os nossos canais. Está aqui o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, o nosso site. Nós somos a Multivendas e somos apaixonados por vender. Até a próxima, pessoal!